Bora para mais um vídeo de opinião aqui no canal do YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. Pessoal, como vocês têm acompanhado, a gente tem essa sessão aqui do Vale a Pena. E para isso, eu trouxe um carro que tem sido alvo de algumas polêmicas aí no mercado brasileiro, né? O Honda Civic Geração 10. A gente escuta muita coisa a respeito desse carro, sobre a Honda vai parar de produzir o carro no Brasil. Pois bem, então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo, inclusive essa versão aqui é a de entrada, a LX, é a primeira versão do Honda Civic. E eu quero abordar essa questão da fabricação desse carro no Brasil, bem como, e aí, ainda vale a pena levar um Civic para casa? Vamos conferir agora. Então, antes da gente falar especificamente da versão LX, eu quero abordar essa questão da Honda. É verdade que a Honda vai parar de fabricar esse carro no Brasil? Bom, essa informação nunca é oficial pela montadora, mas por tudo que a gente já reuniu no mercado, parece que sim, é verdade, esse carro vai deixar de ser fabricado na fábrica de Sumaré. Agora, ele vai deixar de ser comercializado no Brasil? Não. O que vai acontecer é o seguinte: esta geração G10 vai sair de linha, a fabricação aqui no Brasil vai parar e a nova geração do Honda Civic, que já foi apresentada inclusive em outros mercados e até mesmo nos Estados Unidos, será importada para o mercado brasileiro. E por que a Honda está fazendo isso? Pois bem, existem muitas explicações possíveis. Eu vou dar aquela que eu acredito ser a mais razoável para essa situação, porque verdade universal é muito difícil, você só vai saber se você trabalha lá na Honda, né? Se é um funcionário da Honda e tem acesso a todos os planos da marca. Mas então vamos colocar aquilo que parece fazer mais sentido. A gente sabe que a marca vai trazer aí para o Brasil o novo Honda City. Inclusive esse Honda City vai ter versão sedã e versão hatchback. Outro detalhe também muito importante que faz parte dessa jogada: a Honda terá uma nova geração do Honda HR-V. E essa nova geração do Honda HR-V, ela vai vir maior, mais equipada e possivelmente mais potente. Então o que acaba acontecendo aí? A Honda vai investir em produzir no Brasil carros de uma plataforma mais compacta. Entretanto, o Civic seria o único produto de uma plataforma média. E como a gente sabe, o Brasil hoje, e inclusive vários outros mercados do mundo, os sedãs médios vêm perdendo espaço para os ditos SUVs, né? Aqueles carros que aqui no canal eu chamo de crossover, mas de tanto o pessoal falar que aquilo é SUV, então tá bom, eu vou começar a chamar de SUV aqui no canal. Só que não vai ser Sport and Utility Vehicle, eu vou chamar de Shopping Utility Vehicle, aqueles veículos altinhos que são ótimos para você ir no shopping, acessar as rampas do shopping, levar os filhos na escola, né? Bom, pois bem, esses carros estão tomando o espaço do sedã médio. E aí o que acontece? Quando uma montadora decide ou não fabricar um determinado carro, ela tem que ter um volume expressivo de produção desse carro, para justificar todo o investimento que é feito na planta de produção, na validação de fornecedores, ou seja, o carro precisa existir durante um tempo muito grande para você poder amortizar todos esses investimentos que são feitos. E aí o que acaba acontecendo? A gente está vendo que o volume de venda de sedãs só cai. Isso não é só um fenômeno brasileiro, né? Isso acontece na América Latina toda. Então, faz sentido a Honda economicamente produzir a nova geração do Civic no Brasil? Olhando para esses números, não. E é justamente por isso que ela vai investir em carros de plataformas mais compactas, que aí você tem comunização de peças, né? Você tem intercâmbio de tecnologia e você dilui o custo de produção desses produtos entre eles. Afinal de contas, o custo é menor por unidade. Já uma vez fazendo aqui o Honda Civic sozinho, ele acaba tendo um custo muito elevado. Esse seria o principal motivo pelo qual a Honda vai deixar de fabricar o Civic. Entretanto, tudo indica que ele não será descontinuado. Aí a próxima geração virá importada para o Brasil. Explicado tudo isso, fica aquela questão: e aí, vale a pena pensar num Honda Civic? Pessoal, até o final desse vídeo nós vamos dar essa resposta para vocês. Mas de toda forma, vamos relembrar um pouco aqui deste carro. Porque o Honda Civic, pelo sim, pelo não, ele tem algumas características que a gente nunca pode tirar o mérito do produto. E uma delas é qualidade construtiva.
Esse carro tem uma excelente qualidade construtiva. Outro detalhe, e aí, de novo, é uma questão pessoal minha. Se vocês perguntarem para mim qual é o sedã médio que eu acho mais bonito do mercado brasileiro, eu não vou ter nenhuma dúvida e não vou precisar pensar nenhuma nem duas vezes. Eu vou dizer para vocês, na minha opinião, o Honda Civic com esse design é o carro mais bonito do mercado brasileiro dos sedãs médios, inclusive dos modelos que existem e dos modelos que já deixaram de ser ofertados. Eu gosto desse visual do Honda Civic. Gosto tanto que eu vi as fotos aí da nova geração do possível Honda Civic. Particularmente, não me agradou muito em foto. Pode ser que pessoalmente eu mude de opinião, mas eu ainda acho esse desenho mais legal do que os outros. Por quê? Na minha opinião, esse carro aqui não tem aquele visual de senhor. Dos sedãs médios, é certamente o carro que tem o visual mais arrojado. E isso aqui já é um ponto positivo muito importante para mim. Na condição de versão de entrada, a gente já percebe que faltam algumas coisas aqui na frente, né? Como, por exemplo, os faróis auxiliares. Eu gosto muito desse tipo de farol porque eles têm uma função importante. Eles servem para iluminar melhor as faixas de rolamento na estrada, porque a iluminação deles é mais aberta para os lados. Isso também é bastante útil, não só em condições difíceis de rodagem, como por exemplo chuva forte ou neblina, mas também em estradas muito sinuosas. Você tem um maior ângulo visual de iluminação. E aqui eles estão indisponíveis. Então já de cara eu pensaria em colocar aí um farol auxiliar de acessório. Inclusive no mercado existem alguns kits que não são originais da Honda com algumas soluções interessantes em matéria de farol auxiliar. Outra coisa também que também não agrada muito é a iluminação que a gente tem aqui no bloco do farol. Por quê? Olha só, em LED a gente só tem esta parte aqui, que é a assinatura de lanterna e também a luz rodagem diurna. A gente sabe que ela é bastante importante, porque aí em estradas de pista simples e mão dupla, você não precisa ligar o farol que você não vai tomar multa. Mas ainda assim o farol baixo, né, que pelo menos ele tem aí o sistema de projetor, que dá uma melhor definição luminosa, tem também o ajuste manual de altura, a iluminação é halógena. Não tem muito problema, porque a gente sabe que existem alguns kits de LEDs legais para substituir a lâmpada original. Já o farol alto é aquele refletor parabólico convencional. De toda forma, eu já trocaria tudo isso aí para LED e também colocaria o farol auxiliar. E outra coisa legal aqui também, né, tem uma oportunidade, falta no carro, mas você também pode colocar aqui sensor de estacionamento dianteiro, que essa versão não tem. Falar um pouquinho aqui do motor do Honda Civic. Já é um motor bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Estamos falando de um 2.0, 16 válvulas flex com sistema de injeção indireto de combustível. Outras características, ele só tem um comando, não é duplo comando, inclusive esse comando é acionado por corrente. Bom porque tem maior durabilidade. Entretanto, variação das válvulas somente na admissão, exaustão é fixa. Dessa forma, o que a gente pode dizer? Esse motor aqui não tem muita potência, então ele varia de 150 cavalos na gasolina indo a 155 cavalos no etanol. O torque máximo também não empolga, 19,3 kgfm na gasolina e 19,5 kgfm no etanol. E isso, torque máximo obtido a 4.800 rotações. Você vê que precisa gerar bastante para ter torque máximo. E aqui esse motor está associado a uma transmissão CVT continuamente variável, só que olha só. Essa versão LX, diferente da EX e a EXL, o câmbio aqui não simula marcha, tá? Então você não tem pedal shift aqui nesse carro, então você tem aquele câmbio continuamente variável propriamente dito. Por conta de tudo isso, quando a gente vê outros carros que usam esse motor R20 aí no histórico da Honda, nenhum desses carros tem potência aí superior a 155 cavalos. O que isso mostra pra gente? Se a pessoa está preocupado com uma preparação para tirar mais potência, eu diria que esse aqui não é o conjunto para mexer. A gente vê muito pouca gente mexendo aqui nesse motor, talvez até porque ele tem aí uma, digamos assim, uma limitação para você tirar mais potência sem prejudicar outras partes do motor. De toda forma, em favor desse motor, a gente pode colocar aqui a confiabilidade e longevidade do conjunto. A gente sabe que ele é muito confiável e muito durável, tanto é que vários carros da Honda utilizaram esse motor, até mesmo o CR-V utilizou esse motor aqui.
Portanto, eu já digo para vocês que aqui não é o terreno fértil para quem está procurando desempenho. Esse carro vai de 0 a 100 aí na casa de 11 segundos, porque a Honda não divulga a aceleração oficial, e também velocidade máxima aí na casa de 195 km por hora. Mas nesse vídeo aqui nós vamos aproveitar para justamente fazer o teste de aceleração de 0 a 100. Entretanto, eu já aconselho. O modelo é indicado para quem não está preocupado em acelerar e quer mais curtir aí a viagem e ter o carro confiável por muito tempo. Aqui pelo lado eu tenho elogios e também críticas. Começarei pelos elogios. Já vou falar aqui das rodas desse carro, que aí nessa linha 2021 a Honda colocou a roda escurecida. Eu particularmente não tenho nada contra, acho até legal. Inclusive roda em liga leve aro 17 polegadas. E vou reforçar uma coisa que eu já disse em outros vídeos. Quando o pessoal pergunta de medida de pneu para mim, eu vou dizer que essa medida aqui é aquela que eu mais gosto para Brasil. Por quê? Nós temos aqui uma roda aro 17, que não é nem tão grande, nem tão pequena. E o pneu é um bom pneu de largura 215 com perfil 50. Moral da história, é um pneu que não chega a ser ruim para você dirigir de uma forma um pouquinho mais esportiva, porque ele não vai dobrar tanto assim nas curvas, mas na hora que você acaba enfrentando ali um buraco, uma depressão, ele acaba não sendo aquele pneu de perfil muito baixo, que aí tem perigo de rasgar, abrir bolha e até mesmo danificar a roda, né? A roda de liga leve é muito fácil ela amassar, ela entortar e às vezes até mesmo rachar. Então, essa medida de pneu para Brasil é muito legal. Outro elogio que eu faço aqui ao carro da Honda. Freio a disco nas 4 rodas. Tem muita marca aí que gosta de economizar e enfiar um freio a tambor lá atrás. Não é uma questão de frear mais ou menos, mas é uma questão de você frear por mais tempo de forma segura, né? O freio a disco leva mais tempo para superaquecer, você tem um sistema de freio melhor. E vamos continuar. Entre eixos, 2,70, o que é uma medida muito boa aí no entre eixos para você garantir um bom espaço no banco traseiro. E por fim, meu último elogio vai aqui para a suspensão traseira desse carro, que quando a Honda mudou aí para a geração 10, ela colocou uma suspensão multilink totalmente independente na traseira. E tem muito carro, inclusive concorrente aqui, que usava ou usa suspensão semi-independente de eixo de torção, que não é uma solução muito legal. Então, quando a gente olha aqui do lado, a gente vê um conjunto bem legal do Civic, né? A gente vê um conjunto bem desenhado, roda, pneu, entre eixos, suspensão traseira e sistema de freio. Aí, mas eu disse que tinha crítica, e a minha crítica principal aqui, considerando que é um carro de entrada, nem vou falar de chave presencial, essas coisas, mas a minha crítica está aqui, por esse carro não ter aqui o repetidor de seta incorporado no espelho. Pô, mesmo sendo uma versão de entrada, a gente não economiza na segurança, né? Porque o repetidor de seta aqui é um elemento importante. O carro que está ao seu lado não consegue ver a luz de pisca nem dianteira nem traseira. E se você tiver o repetidor de seta, ele consegue ver. Então, não ter colocado o repetidor de seta aqui é um baita de um pênalti. E você querer colocar por conta própria, eu vou dizer, também não é uma coisa muito fácil, né? Você tem que fazer aí uma mão de obra um pouquinho grande e às vezes o custo para você colocar por conta própria também acaba não sendo muito vantajoso. Aqui na traseira, pessoal, eu já disse que eu gosto muito do design nesse carro, mas é justamente este ponto que eu acho mais interessante do Honda Civic. Primeiro porque apesar dele ser um sedã, ele tem este desenho aqui que lembra um cupê. Então a Honda fez um trabalho de design aqui que, de novo, para mim é o mais bonito do mercado brasileiro, justamente por não dar aquele visual de sedã clássico. Outra coisa é esse desenho de lanterna. Tem gente que detesta, acha horrível, grande, fala que é coisa do Jaspion e tudo mais. Bom, todo mundo tem direito ao seu gosto. Eu acho legal, porque foge do lugar comum, não é aquela lanterninha horizontal que todo mundo tem. Não, é um desenho arrojado aqui. Inclusive, essa guia que vocês estão vendo iluminada aqui, que é a guia de lanterna, é em LED, o que é legal. Tá bom, mas não tem luz de freio em LED, a luz de pisca também é incandescente e a luz de ré também é incandescente. Verdade, só que aqui é a versão de entrada do carro. Então a gente perdoa tudo isso e eu não vejo problema nenhum nesse conjunto. E ainda cabe destacar que apesar de ser a versão de entrada, o carro tem câmera de ré. Mas, de novo, eu acho uma falta muito grande não ter os sensores de estacionamento. Então assim como tem a oportunidade de colocar o sensor dianteiro, cabe uma boa oportunidade aqui de colocar bons sensores traseiros também.
E o porta-malas? Temos aqui críticas e elogios. Dessa vez eu já vou começar com as críticas. Por quê? Se você quiser abrir o porta-malas, só tem duas opções. Ou um botão lá dentro, do lado da porta do motorista, ou o botão aqui na chave de telecomando. Não tem botão aqui na tampa, né? Isso aí acaba sendo um pouquinho, digamos assim, desconfortável para você abrir o porta-malas. Como vocês viram, o porta-malas não tem um sistema de contramola, né? Então ele abre só um pouquinho e você tem que fazer aí o movimento para você terminar de abrir o porta-malas. Poxa, podia ter colocado uma molinha aqui que abre completamente o porta-malas. Mais crítica. Eu até entendo essa dobradiça pescoço de ganso aí que invade o compartimento, mas olha que acabamento, né? Assim, conduíte aqui aparecendo, poderia ter sido um pouquinho mais bonito. A gente já viu outros carros que tem esse tipo de solução, mas tem um acabamento melhor. Também, continuando aí no porta-malas, poxa, cadê os ganchinhos ali na lateral para você pendurar coisas? É só moldar uma beiradinha do plástico para fazer isso. Não é nenhum fim de mundo, também não tem. Cadê os compartimentos adicionais ali separados para você guardar miudezas? Também não tem. Então, o acabamento do porta-malas deixa bastante a desejar. Outra coisa, espaço. Pelo menos essa parte é boa. São 525 litros de capacidade, o que é uma boa capacidade para o porta-malas. Mas aí vai aquela tradicional puxada de orelha na Honda, em especial aqui no Honda Civic. Quando a gente levanta aqui a parte de baixo do acabamento, a gente tem acesso ao step, né? Que é aquela porcaria de step fino. Step fino que quando você tem que utilizar aí na estrada, você fica com a sua dirigibilidade comprometida. Então, se você anda na cidade, pequenos trechos, tudo muito lindo, mas se você faz longas viagens, e ali uma viagem de 600 km, você rodou 100, caiu num buraco, cortou o pneu, tem que terminar a viagem com essa porcaria aqui, né? Que problema. Então, eu não concordo com esse step, em especial aqui, que se você olhar, você vai perceber que tinha espaço para colocar um pneu integral. Então o que a Honda fez? Colocou aquela porcaria de step fino, colocou um acabamento de isopor desse tamanho para disfarçar ali com as ferramentas. Não precisava nada disso, né? Poderia ter colocado um step de tamanho integral e dentro ali no meio do step, como vários carros fazem, colocar as ferramentas. Então, de cara, se eu comprasse esse carro aqui, isso aqui atrás ia mudar. E eu ia colocar aqui um step decente, porque step é aquela velha história. Ah, mas nunca você usa step. É verdade. Só que quando você precisa usar é que você está na situação mais difícil. Então, step é o tipo da coisa que você tem para não usar. É que nem seguro de carro. Você tem para não usar, mas se precisar usar, tem que funcionar direito. Antes da gente dirigir aqui o Honda Civic, vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Chave é do tipo canivete. Volante. Quais são os ajustes que a gente tem aqui? Profundidade e altura, muito legal, né? Então a gente tem os ajustes importantes disponíveis aqui. Banco, ajuste manual de altura milimétrico, ajuste do encosto e distância também manual. Cinto de segurança aqui, pessoal, tem ajuste de altura. Então aqui eu já diria para vocês que você consegue uma posição bem confortável aqui no volante do Civic. Só um detalhe, o Civic normalmente tem uma posição de dirigir um pouco mais baixa, né? Então mesmo quando a gente compara com outros sedãs, você fica aqui um pouquinho mais baixo. E os demais equipamentos que a gente tem aqui? Bom, vamos mostrar para vocês aqui. Começando aqui pela porta, você tem aqui algumas opções interessantes. Então você tem aqui simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros, trancamento das portas e o controle elétrico dos espelhos. Você também tem esse botão aqui justamente para abrir o porta-malas. Aqui do lado esquerdo do volante, a gente tem o botão para fazer ajuste de altura do facho do farol, o botão para desligar o programa de estabilidade e o botão para fazer o set de pressão dos pneus. Volante, você tem lado esquerdo botões para você interagir com a central multimídia, lado direito os botões aí para o controle de cruzeiro, não é adaptativo, muita gente chama isso aí de piloto automático, mas eu uso o nome controle de cruzeiro. Esse volante, como vocês estão vendo aqui, não existem os pedal shifts aqui para fazer simulação de marcha. Aqui no console central tem coisas legais para destacar. Existe essa função aqui, Brake Hold, que inclusive ele coloca um ícone aqui no painel quando você liga e desliga essa função, que é para quando você para o carro no trânsito, você pode tirar o pé do freio que ele mantém o carro parado até você acelerar novamente. Freio de estacionamento elétrico, o que ajuda a economizar espaço aqui no console. Você também tem aqui a função Eco,
que ele mostra uma luzinha ali no painel. Quando você aciona ela, ele muda a programação, por exemplo, do pedal do acelerador, programação do câmbio, para o carro ficar um pouco mais econômico na resposta. Aqui também eu já vou destacar para vocês o console central, que ele é bem organizado, né? Então aqui nós temos, por exemplo, esse porta-latas que vocês estão vendo, que você consegue tirar essa parte aqui do porta-latas, você tem mais um outro porta-latas e você consegue montar essa parte aqui virada para ter dois porta-latas. Aqui no caso eu estou usando o espaço adicional para guardar alguns pertences e como vocês estão vendo o espaço aqui é bastante amplo, né? Tem aqui uma carteira, uma bolsa, uma pequena bolsa e mais um smartphone, além do descansa-braço aqui que você pode puxar para frente e para trás aqui o descansa-braço. Então a gente consegue ver aí uma organização bem interessante. À frente da alavanca de câmbio, a gente tem aqui este pequeno porta-objetos, que tem até mesmo ali um grampinho para você conseguir prender o cabo, para ele não escorregar. E na parte de baixo, a gente vê aqui a conexão desse cabo e do outro lado ali uma porta de 12 volts. Inclusive eu já tenho aqui um celular conectado por USB, justamente para a integração Android Auto aqui da central multimídia. Agora falando aqui da central multimídia e do ar-condicionado, pessoal, dois detalhes. Primeiro, o ar-condicionado é digital e automático, porém de simplesona. Para um carro de entrada, nada mal, né? Afinal de contas, tem carro que não oferece isso. Agora, essa central multimídia tem algumas observações. É bem verdade que a gente tem aqui, por exemplo, integração Android Auto e Apple CarPlay. Eu mesmo estou usando aqui o Android Auto na integração, usando o cabo ali na porta USB. E como a gente consegue ver aqui, ela tem uma gestão relativamente rápida, então a gente consegue alternar rapidamente aí entre os aplicativos do Android Auto e até mesmo voltar aqui para o menu da central multimídia. Mas pessoal, ela é bastante básica, tá? Então basicamente o que você tem aqui é Bluetooth, aquela porta USB, AM, FM e acabou. Não tem mais nada nessa central multimídia. Você vai ter aqui alguns botões físicos aí para configurar o brilho da tela da central ou desligar a tela para quem não gosta aí da tela atrapalhando de noite. Mas o que eu vou dizer para vocês? A primeira coisa que eu faria nesse carro aqui era trocar essa central multimídia por uma mais avançada, né? Porque temos muito poucos recursos aqui, evidentemente. Entretanto, vou fazer só uma observação. Se você tirar essa central multimídia e colocar uma outra, esse carro tem câmera de ré. E quando você engata aqui a câmera de ré, você aqui, nessa central da Honda, você tem modos diferentes de visão. Então você tem ali a linha de guia, você tem essa visão grande angular, você tem essa visão aqui que é uma visão sem distorção e uma visão de zoom. Se você botar outra central multimídia aqui, ele não vai ter essas visões diferentes. Você até vai conseguir integrar a câmera de ré, mas você vai perder essas visões diferentes. Então fica aí a observação, para quem trocar a central, que essa função da câmera de ré você vai perder. Bom, vamos aqui para a nossa manobra, né? Vamos colocar aqui essa visão grande angular, que você consegue ver os carros que se aproximam aí pela lateral. Lembrando, né, pessoal, aqui nós não temos sensor traseiro, que inclusive é uma das sugestões que eu coloquei aqui, que a gente poderia pensar em justamente acrescentar ao veículo sensores dianteiros e traseiros. Também já digo que essa câmera de ré aqui, ela não tem muito boa resolução. A gente consegue ver que, dependendo da luminosidade aí do ambiente, não ajuda muito. E você tem que ficar sempre atento a ela para fazer as manobras aí. Bom, vamos para o nosso teste tradicional aí de lombada e tachão. Vamos ver aí como é que o veículo se comporta aqui nesse teste, justamente para ver a absorção de suspensão, nível de ruído interno, e vamos ver como é que ele também se comporta na lombada, né? Vamos primeiro aqui no tachão. Suspensão do Civic é extremamente consistente, é uma suspensão firme e a gente percebe um bom isolamento acústico aqui, considerando que, né, na verdade, é um veículo de entrada da gama aí do Honda Civic. De toda forma, eu vou dizer para vocês que ele tende a ter aí uma suspensão que eu diria assim, um pouco mais, que tende à esportividade, né? E isso é bem interessante, porque quem gosta dessa pegada um pouco mais firme, acaba vendo no Civic um modelo aí com uma pegada bem interessante. Bom, vamos aqui para a primeira lombada 30 por hora. Vamos ver aqui como é que o carro se comporta já lá logo na primeira lombada. Acertando a velocidade. Ó, eu já senti
a dianteira do carro dá uma pegadinha, então ela já deu aí uma raspadinha, ou seja, esse carro não tem a frente muito alta, então você tem que tomar cuidado em obstáculos como lombadas, valetas e buracos, para você aí não ter nenhuma surpresa mais desagradável. De toda forma, a gente vê que temos aí um conjunto que tende a ser um pouquinho mais firme, e então vamos ver como é que fica o conforto aqui no nosso piso desnivelado, vamos ver como é que o carro se comporta, né? Aqui no piso desnivelado, eu vou dizer para vocês que o carro não chega a ser assim desconfortável, né? É mais ali no tachão. Aqui essa suspensão consegue filtrar bem, a suspensão independente traseira talvez também colabore com isso, mas sempre fica aí a observação do bico um pouco baixo. Para obstáculos aí você tem que tomar aí um certo cuidado. Bom, vamos para nossa manobra de fim de rua. Vamos ver como é que o carro usa o espaço aqui, né? Vamos alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. E vamos ver o espaço que ele utiliza, né? Vamos lá? Parando aqui no nosso ponto de referência, virando todo o volante. Vamos até o pneu encostar na guia. E olha, pessoal, tive a nítida impressão aqui que o carro virou um pouquinho mais que os 90 graus, tá? Vamos desvirar aqui o volante. Vamos concluir a manobra. E olha, praticamente alinhado com a rua. Para um sedã médio, eu vou dizer para você que o espaço que ele usou nada mal, volante bastante preciso e muito leve para fazer manobra. Então, o que a gente já sabia do Civic, né, de outras oportunidades, é que ele é um carro muito bom aí para você usar no dia a dia, né? Ele tem um volante preciso, ele tem uma suspensão que, apesar de tender um pouquinho mais à esportividade, ela acaba sendo aí bastante agradável no geral, e ele tem uma boa capacidade de manobra, mas faltam aqui obviamente os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e um pouquinho de cuidado aí nas lombadas e nas valetas é bem interessante para você não ter nenhuma surpresa. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Honda Civic, só lembrando que esse carro aqui possui a luz de rodagem diurna em LED, elemento importante de segurança que a gente já comentou várias vezes aí no canal. Pessoal, esse conjunto de motor, apesar dele não ter um super desempenho, para esse uso urbano e semi-urbano, eu diria para vocês que ele atende muito bem. Então o câmbio continuamente variável tem essa vantagem de, quando você dirige suavemente, ele sempre trabalhar com um giro muito baixo. Você está vendo aqui, ó, pessoal, toma 60 por hora, o giro está pouquinho acima de marcha lenta, né? Um pouquinho ali, digamos, 1.200 giros. Então essa é a principal vantagem do câmbio continuamente variável, é você ter essa questão do giro sempre baixo, sempre favorecendo muito a questão da economia de combustível também, né? Agora, por se tratar aí de um motor aspirado, 2.0, com um torque que não é nem tão generoso assim, o que acaba acontecendo? Você não tem aquela resposta muito ágil do conjunto, né? O próprio torque do motor abaixo aí de 20 kgfm. Então, quando você pisa, o que acontece? Por ser um câmbio continuamente variável, ele já joga o giro lá em cima para tentar compensar justamente essa falta de torque do motor, né? Então você fica aí, ó, com essa oscilação aqui do giro do motor constantemente de acordo com a demanda que você faz. E por ser um câmbio continuamente variável, não dá para você fazer velocidade em função de rotação, né? Porque não tem como você estabelecer uma situação. Se você está descendo, o giro vai estar lá embaixo. Se você está no plano, vai ter um outro giro. Se você estiver subindo, vai ser um giro mais alto. O que você tem aqui, como eu disse, posição drive, posição Sport, que ele vai trabalhar com uma relação um pouco mais curta para dar esportividade, e o L, que ele vai trabalhar ainda com uma relação ainda mais curta para dar mais força. Como tudo isso aqui é lógico, a qualquer momento você pode fazer a mudança do câmbio, não importa a velocidade que você esteja. Então a gente está aqui na estrada 100 por hora, se eu quiser passar na posição L, não tem problema nenhum. Só que o carro vai ficar mais amarrado e obviamente você vai gastar mais combustível. Bom, vamos ver aqui a nossa retomada de velocidade, ar-condicionado ligado, mesmo ponto aqui da rodovia. Vamos reduzir primeiro para 60
e depois vamos acelerar tudo até 100 km por hora para ver justamente como é que é a resposta aqui do conjunto. Então 60 por hora, pisando tudo, você vê que o giro vai lá em cima, né? Que a gente não tem a simulação de marcha. E chegamos aos 120. Você vai dizer para mim, pô, foi lento? Não, não foi lento. Mas a gente percebe que ele usa bastante do motor, né, para ter essa resposta. E o detalhe, né, a gente está aqui com o carro vazio, sem carga nenhuma. E se você colocar mais pessoas, e se você precisar de um pouquinho mais de força, aí sim você vai sentir um pouco de falta de potência aqui no Honda Civic. Agora vamos aproveitar aqui para testar a aceleração de 0 a 100 do Civic. Como eu disse para vocês, temos alguns modos aqui no câmbio. Então primeiro eu vou testar no modo Drive e com o programa de estabilidade no normal, ou seja, nada de diferente. Depois a gente vai repetir em outras condições para ver se a gente consegue justamente diminuir o número. Então vamos lá, nossa largada estolada, acelerando e saindo. Você vê que a largada é lenta, demora para o conjunto reagir. E como a gente vê aqui, não tem a troca de marcha, não tem a simulação da troca de marcha. E olha pessoal, tivemos quase que usar aqui a pista inteirinha para a gente conseguir o 0 a 100 e ó, 12,10 segundos. Não é um número muito bom. Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal, é passar o câmbio aqui para o modo Sport e vou também desligar aqui o programa de estabilidade. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouco esse 0 a 100. Também com a largada estolada. Vamos lá? Ó, não mudou muito a saída, né? A gente vê que a saída aqui continuou lenta do mesmo jeito. Essa aceleração contínua também incomoda um pouco. E olha, pessoal, de novo tivemos que usar aqui a pista inteirinha. 12,65 no 0 a 100. Definitivamente, a agilidade não é o ponto forte aqui dessa versão do Honda Civic. Aqui na estrada, pessoal, o Honda Civic tem um rodar bastante suave, então a mesma capacidade de absorver ondulações que a gente viu na área urbana, a gente também percebe aqui na estrada. Inclusive, quando a gente faz aí uma manobra um pouquinho mais brusca, né, para você fazer uma mudança ou até mesmo desviar de um buraco, alguma coisa na pista, a gente percebe um carro muito na mão. Esse é um ponto legal do Honda Civic, porque apesar dele não ter um motor que empolga tanto, em matéria de construção de suspensão nós temos praticamente o mesmo veículo que a gente tem aí na versão Turbo, na versão Touring. Então a gente tem um carro que é efetivamente bem na mão, ele é agradável de ser dirigido, mas o ponto principal aqui é que esse conjunto de motor 2.0 aspirado definitivamente não empolga quem está procurando por desempenho. E o seguro aqui, pessoal, mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica aqui o seguro do Honda Civic na versão LX. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre da pessoa que contrata em relação ao automóvel. Portanto, se mudar aí o perfil do utilizador, o seguro também muda. E óbvio, a gente também usou aqui um perfil padrão de um cliente de carro assim. Pois bem, pessoal, não tem muito mistério aqui o seguro, várias seguradoras toparam fazer aqui, ou seja, não é um problema para você conseguir fazer o seguro. E o preço? O mais em conta que a gente conseguiu foi o seguinte, preço do seguro R$ 2.300, nada mal, com a franquia de 5.200. Se você quiser, tem aquela franquia reduzida em 50%, que daí fica em R$ 2.600 a franquia, com o seguro subindo para R$ 2.700. Considerando o preço do modelo, o seguro não será um impeditivo. Pessoal, já vou aproveitar também e dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês estiverem precisando de pastilha de freio para o Honda Civic, vários modelos da Honda e até mesmo carros de várias outras marcas, procure aí a EcoPads, uma empresa verdadeiramente brasileira que produz pastilhas não só para o Honda Civic, mas para uma infinidade de modelos. Portanto, tá dada aí a dica e a recomendação da EcoPads. Bom, pessoal, estamos chegando aqui na reta final do nosso vídeo, momento onde eu vou dizer para vocês se eu compraria ou não compraria aqui esse veículo. Mas antes temos que falar do preço.
em julho de 2021, valor público sugerido aí da Honda desse modelo, aproximadamente R$120 mil. A gente sabe que todos os carros estão caros no Brasil por dois fatores. O primeiro deles, a disparada do preço do dólar, antes da pandemia aí na casa de R$3 e agora na casa de R$5. Isso pressionou o preço dos carros. E também o problema na questão de insumos para produzir os modelos. Isso também faz com que os preços subam. Pois bem, considerando esses dois aspectos, para que eu pensasse em colocar esse carro aqui na minha garagem, já tem uma condição. Eu só compraria ele hoje se eu fosse passar no mínimo 4 anos com esse carro. 4 anos ou mais, tá? Porque, como a gente sabe, vai ter aí a possível mudança de geração, o carro será descontinuado na fabricação aqui no Brasil e virá importado. Isso tudo vai mexer no preço. Portanto, se você está pensando em comprar esse carro para ficar 2 anos com ele, eu já digo, não vale a pena comprar esse carro agora, porque o preço está alto e ainda temos essa possível mudança aí do modelo e isso acaba prejudicando se você for fazer uma troca rápida. Agora, se você for comprar para ficar um bom tempo, depois de 3, 4 anos, a depreciação do carro já está estabilizada, aí já não tem problema. Agora, a gente viu aqui nesse vídeo que esse carro tem algumas coisas que acabam incomodando um pouco, sobretudo a questão do desempenho. Então, eu particularmente não gosto de carro que não tem um desempenho legal. Prefiro carros com motor turbo. Agora, não é todo mundo que quer correr. Tem muita gente que quer um carro com mecânica confiável. O Honda Civic tem essa mecânica confiável. Quer um carro que seja confortável. O Honda Civic é confortável. Que tenha uma dirigibilidade agradável. E o Honda Civic aqui tem uma dirigibilidade agradável. E eu só compraria esse carro se eu fosse realmente fazer um projeto de personalização nele para deixar ele aqui um pouco mais interessante. Porque do jeito que ele está aqui, pelo que ele custa, eu digo para vocês de forma muito sincera, eu não colocaria ele original assim na minha garagem. E aí, pessoal, gostou do nosso vídeo? Por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses vídeos diferentes, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.